Flávio da Flambe, beleza? Hoje eu vou mostrar para você como chegar nesse resultado nesse mockup 3D usando somente o Figma e um plugin que é bem fácil de usar e chegar nos resultados muito legais para melhorar suas apresentações, tanto de interface como de embalagem, identidade visual e provavelmente aumentar sua conversão de aprovação de projetos. Vamos lá ver? Primeiramente a gente vai instalar o plugin. Para instalar o plugin no Figma é bem fácil. Primeiro a gente vai na comunidade do Figma. Se você não sabe como ir na comunidade do Figma, você vai clicar aqui. No caso aqui é meu perfil, né? E você vai notar que vai ter esse símbolozinho aqui e Community. Então é só clicar ali que você aparece nessa página aqui, beleza? Aí você pode procurar tanto nessa barra aqui quanto aqui. Vou procurar aqui. O nome do plugin é Vectari. Dá o search. Ele já clicou aqui. Caso apareça muitas, não é nesse caso aqui, mas se você aparecer muito resultados, você vai aqui, ó. Você tem como filtrar. Pode colocar em plugin. Ó, em plugin. Nota que ele já apareceu aqui. No seu caso vai aparecer para instalar. O meu já está instalado. É só clicar ali e é fácil assim. E já vai estar instalado. Beleza? Então, simples desse jeito. Ó, Vectari 3D Elements. Clicou, instalou. Feito. Agora, como acessar o plugin? Você vai clicar aqui no símbolo plugins e você vai procurar o seu plugin, Vectari Element. Load. Às vezes demora um pouquinho porque ele são 3D assim, às vezes ele tem que dar uma carregada. E o que é legal do plugin do Vectari é que você consegue ter acesso direto no Figma, o que agiliza o processo. Isso aqui dá para fazer no próprio site dele. Se vocês entrarem lá, vocês conseguem fazer isso também. Mas ele tem algumas vantagens que eu vou mostrar agora. Então ele mostra que um painel aqui, ele é bem simples. Você consegue ver aqui quais os elementos que você quer. Você pode filtrar se você precisa. Beleza? Tá, eu vou mostrar um pouquinho o que cada coisa aqui faz. Eu vou pegar esse laptop aqui. Beleza. Temos esse laptop. Ó, você clica, arrasta, ele gira. Se você mexer no scroll, ele dá zoom. Se você clicar com o direito, ele arrasta sem girar muito, né? Esse aqui você consegue virar. Então, basicamente isso. Environment Setting você pode escolher a iluminação dele. Aqui, ó. Por exemplo, aqui tem Studio 3 e aqui vai ter vários tipos de iluminação. Isso é bom porque às vezes você quer colocar o seu 3D num elemento fundo escuro. Então, ó, por exemplo, esse aqui ficou claro pra caramba, assim. Talvez não fique legal se você colocar num fundo escuro. Então, isso aqui é só uma dica que eu dou pra você. Você pode ir trocando aqui. Dependendo, eu não testei todos. Mas você testa e vai vendo a iluminação como é que fica. Fica meio ruim, você perde um pouco a alteração, porque como não tem um fundo, né? Um fundo transparente aqui. Era legal se desse pra trocar o background aqui pra tu ter uma referência melhor, pra tu saber qual desses environments fica melhor pra você. E você consegue mexer a intensidade e a rotação também, né? A rotação da iluminação, veja que ele tá mudando aqui. Não dá pra ver aqui, mas provavelmente deve ser... Quando no mundo 3D, você tem um ambiente... Ele é simulado, né? Ele é uma foto ao redor, assim, né? E a gente consegue rotacionar. E com isso a iluminação rotaciona também. Então só pra você ver, acho que até aparece um pouquinho ali, né? Um reflexo ali. Beleza. Basicamente isso. Aqui na parte... Como é que ele chama aqui? Material Setting. Material Setting aqui, o Roughness é como se fosse rugosidade. Deixa eu mostrar aqui, se eu consigo mostrar nesse brother aqui. Tá, vamos ver se ele aparece aqui. Ó, eu tirei a rugosidade dele. É como se ele deixasse de ficar fosco. Então ele ficou liso, totalmente liso. E um elemento totalmente liso, ele fica com reflexo, fica espelhado, né? Que nem um espelho. Espelho é liso, uma coisa com rugosidade, uma parede, alguma coisa assim, ela fica mais, né, fosca, né? Então você consegue medir a dose aqui. E metalness é a quantidade de metal que tu quer que ele semelhe, né? Se quer que fique mais metal, você pode fazer super metal e super rugoso. E ele faz essa simulação. E
Ah, e você também consegue, se você quiser... Aqui, ó, uma coisa que eu não mostrei. Aqui ele tá falando body, né? Que é o corpo do laptop aqui. Mas de acordo com que eu vou clicando... Deixa eu ver se clicando ele vai. Eu achei que clicando ele ia. Mas enfim. Ó, mas você pode vir aqui, ó, e mudar para o que você quer mudar. Então você pode mudar qualquer coisa aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, Keynote, se eu quiser eu posso mudar a cor aqui, ó. Cliquei ali. Cor vermelha. E ok. Mudou para cor vermelha. Então você consegue editar tudo aqui, o que é bem interessante. Deixa eu ver. Esse aqui é um... Ah, você consegue aumentar o tamanho da imagem ou não. E esse aqui, ele muda o ângulo, quer ver? Ó? Eu vou deixar esse aqui bem exagerado para vocês verem. Eu vou dar um zoom. Ó, viu que ele deu uma distorção gigantesca? Então isso aqui não é muito legal. É bom você reduzir aqui. Quanto mais reduzir, mais sem distorção ele vai ficar, né? Às vezes fica estranho. Assim ele fica mais isométrico, né? Mas... E você edita aqui do jeito que você quiser. Beleza. Das ferramentas... Ah, e tem mais uma aqui que é... Se você quer que tenha sombra ou não. Tá? Aqui, ó. Coloca sombra ou não. Aí é uma decisão sua. Ferramentas explicadas. Agora eu vou mostrar como personalizar do jeito que você precisa. Primeiro eu vou fazer o básico, né? Que geralmente a gente... Vou trocar isso aqui, né? Que tá meio... Tem um celular, né? Que é uma coisa que a gente sempre faz. Aqui ele já dá o tamanho, né? Da tela. Mas você pode vir aqui, ó. Pegar layout. O que ele vai fazer? Ele vai jogar no Figma um frame para você ter certinho o tamanho dele. Quer ver, ó? A única coisa que eu achei ruim é que eu não consigo jogar as coisas pro lado aqui, ó. Não sei se você vai ver, mas eu vou para assim. Vou clicar aqui, Get Layout. Deixa eu ver. Celular... O único ruim disso é que eu tenho que fechar, eu não consigo minimizar. Mas vamos lá. Ele me mandou isso aqui. Temos uma imagem aqui. Só que essa imagem eu não quero. Você pode fazer duas coisas. Você pode usar isso aqui, se quiser. Ou você pode seguir esses tamanhos e fazer um novo aqui. Se tu quiser, você pode vir aqui e digitar o que está escrito ali. Como eu sou preguiçoso, eu venho aqui. Eu deleto essa imagem aqui. Mais aqui. Mas ainda tem o frame ali com o tamanho certo. Então é só mudar o fio aqui. Vou mudar para a cor da flambe ali. Esse aqui. Não, na verdade eu vou pegar o vermelho. E vou colocar o logo da flambe aqui. Beleza? Mas agora isso aqui vai ser o nosso layout para colocar lá no nosso protótipo. Vou lá de novo no plugin. Tá? Um pouquinho. Beleza. Agora eu venho aqui. Se você gostou do ângulo que tá aqui, beleza. Agora load frame. Isso que é bem chatinho também. Ó. Vem no load frame. Na verdade tem que deixar selecionado lá. Ó. Vou ver se consigo fazer isso agora. Essa parte eu achei bem nada a ver também. Vamos ver. Ó. Mas a gente dá um jeito aqui. Puxei pra cá. E selecionado aqui. Na verdade, devia ter deixado selecionado antes de abrir, né? Seria mais prático. E load frame. E pronto. Já atualizou. E para salvar é fácil, né? Exportar image. Massa, né? Rapidinho. Protótipo pronto. E se você quiser mudar alguma coisa, deixa ele selecionado. Vá de novo no nosso plugin. Load de novo disso aqui, né? Load. Note que ele tá no mesmo lugar que tinha parado antes. E você pode mudar, se quiser mudar de novo. Ou ter uma outra visão, né? Port. Pronto. Nossa, né? Eu achei bem intuitivo. Acho que dá um resultado bem... Assim, um resultado bem legal pela facilidade que dá, né? Ele é bem fácil de usar, né? 3D é uma coisa complexa. Eles conseguiram deixar isso bem fácil de mexer. E dá um resultado bem interessante pela agilidade, né? O custo-benefício é muito bom. Vamos agora aumentar a complexidade no nosso mockup. Eu escolhi essa embalagem aqui que eu achei bem legal.
Não sei se você sabe, mas eu já trabalhei muito tempo com desenvolvimento de embalagem. Uma das áreas que eu gostava bastante, é uma área bem legal, principalmente porque embalagem é alguma coisa que tu faz e tu vê na prateleira dura por muitos anos, né? Então é um trabalho que fica bastante tempo exposto, né? O que é bem legal pra profissão, né? Porque às vezes a gente faz um banner, uma coisa e some, né? E o dia dos pais, dia das mães é temporário e já foi, né? Embalagem fica pra sempre. Mas, voltando ao assunto. Então isso aqui... Cara, isso aqui se tivesse na época que eu fazia isso aqui, ia agilizar bastante a apresentação, né, pro cliente, né? Às vezes a gente fazia no Photoshop lá, pegava um mockup em branco, mas isso aqui é bem mais legal. Vamos lá. Quero que ele tenha a posição aqui. Esse é um pouquinho mais complexo de fazer, mas vamos lá. Vou pegar no Get Layout. E ele baixa o layout para mim lá. E eu vou fechar aqui. Ó, notem que esse aqui, se você já trabalhou com embalagem, é mais ou menos isso que tu faz, né? Quando tu faz a faca da embalagem, ela abre. Aqui não tá bem assim, né? Tá bem solto. Mas... aqui tem umas partes que não dá pra saber o que que é, mas, por exemplo, assim, o que a gente sabe é que o que tá aqui maior é a parte da frente e de trás, isso aqui é lateral. Isso eu já descobri porque eu testei, mas não tem como descobrir isso na hora. Você vai ter que ir testando e mexendo com o tempo. Então tá, ele me mandou esse layout aqui, que é só uma referência, e eu tenho que colocar os elementos aqui dentro pra projetar lá no 3D, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essa imagem aqui. Cada aqui. Se consigo arrancar. Beleza. Só para ficar mais fácil de entender. Vou pegar esse frame, como eu disse antes. Eu vou deixar ele... Vou deixar na cor ali da Flambe, que é... Eu vou deixar branco. E eu preciso dessa referência visual. Mas ela é só uma referência visual. Eu vou jogar aqui no centro. E o que eu vou fazer, eu só preciso da referência dele. Então eu vou usar o screen, porque eu sei que o screen só ele desaparece o branco. Na verdade não é isso que eu quero o multiply. Deixar multiply. Porque eu vou conseguir ver o que está embaixo. E vou deixar uma porcentagem aqui de 50, porque como eu disse é só referência, a gente não precisa disso aqui para nada. E eu vou travar ele aqui, porque como a gente vai mexer no layout, não quero que ele fique mexendo. Beleza, nós temos a nossa referência visual. E agora o que que eu quero? Eu quero que a parte de frente e de trás ele fique com esse azul da Flambe aqui, que eu até deixei aqui. E você precisa basicamente desenhar em cima da layer como tá aqui. Como que eu quero que tudo fique com essa cor aqui, eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente jogar tudo pra cá. Eu acho que ele tá em cima da... Não, tá certo. A única coisa que tá aqui, ele precisa ficar embaixo aqui, ó. Tô arrastando ele pra baixo pra eu ter a referência visual. E eu acho que a nossa máscara ficou muito clarinha. Vou aumentar aqui pra 70. Ajudou muito. Aumenta mais, né? Tá muito ruim. 100%. Tirar disso aqui, então. Tá. Assim que eu acho que ficou melhor. Agora eu vou pegar a logo da Flambe, que eu quero que ela fique aqui no centro. Mais ou menos. Vou pegar aqui. E eu quero que esse símbolo aqui, que é o fogo, fique aqui do lado. Só que eu preciso cortar aqui no canto, porque senão vai invadir a outra área aqui, que essa aqui é a área de... Deixa eu dar um... Essa aqui é a área de trás, e essa aqui é a área da frente. Então, poderia fazer uma máscara para cortar aqui, mas eu vou te dar um macete que é, clica com direito, transforma isso aqui num frame, frame selection. O que vai acontecer? Se eu segurar Ctrl, ele vai fazer isso aqui, ó. Só que não cortou, né? Só que se você ver aqui em Clip Content, boom, cortou. Ó. Você curtiu aí esse macete? Dá um like aí pra ajudar a gente. Ó, eu vou apagar a máscara, ó. Que ele vai entender isso aqui, ó. Beleza? Tá. 1000, apagou.
Vou deixar selecionado, vou ativar o nosso factor. E o download só para você entender qual que é a lógica disso. Onde é que tá o brother? Aqui. Out. Entendeu a lógica ali? Ó, nós colocamos uma logo ali, apareceu aqui. Bem legal. Mas eu vou fazer mais umas coisinhas aqui. Aí o macete que eu dou pra você é já deixar aqui e exportar. Na hora que eu abrir com isso aqui selecionado, eu creio que ele vai ficar na posição que eu quero. Ó, agora eu quero que ele fique vermelho aqui também, ó, nos cantos, para ficar mais legal. Então o que eu vou fazer? Aqui, deixa eu ativar isso aqui para ter visualização. E eu sei que esses dois, eu sei porque eu já testei, que são esses dois aqui, que são os laterais aqui. Provavelmente você tem que testar para ir... Esse aqui, certo. O vermelho para cá. Vermelho. Show. Agora viemos aqui, sumimos com a guia, que a gente não precisa da guia. Como eu disse, deixa selecionado aqui, e a ideia é que quando abra nosso plugin, vai dar tudo certo. Ó, já ficou na posição, só precisa fazer o load. Ah, isso aqui é chato, hein? Vou arrastar pra cá. Acima. Selecionado. Load. Pronto. Ó, ficou bem legal. Essa embalagemzinha da Flambe. Ficou top. Esse detalhe ali, você pode mexer mais. Você pode, claro, colocar aqui. Se for uma embalagem real, vai ter a descrição aqui e aqui. E a gente pode mexer nisso aqui também. A gente quer deixar aquelas embalagens metalizadas. Totalmente metalizada. Dá pra fazer ali, ó. Ou naquelas metalizadas que tem um pouco fosca. Também fica legal, ó. Vou deixar assim. E a gente pode mudar o nosso environment. Deixa eu ver se eu acho um pouco mais escuro aqui. Eu nem sei o que as coisas fazem aqui. Ah, ficou legal. Vou deixar esse aqui. Tá pro tutorial, tá legal. Nessa posição e vou salvar. Sim. Cortar. Pronto. Vou fazer um layoutinho aqui, rapidinho, só para vocês entenderem. Não vou explicar muito o layout, tá? Eu só vou... O que eu tô fazendo aqui é só para você ver qual que é o poder dessa ferramenta aqui. Mais um macete. Nós vamos fazer outro de outra cor aqui. Só que daí eu vou pegar esse aqui que já tá pronto. E agora eu quero fazer um branco. Fazer um branco é simples. Pega isso aqui. Troca para branco. Pega a nossa logo que trocou de cor. Vou deixar em vermelho dessa. Opa. Coisa errada aqui. Tá aqui. Vou pegar nosso layout pronto. Vou duplicar. Para não ter aquele ali. Vamos lá. Plugin. Eu tô indo mais rápido agora porque essa parte aqui é mais para mostrar umas ideias, assim, né? Acho que explicar a ferramenta eu já expliquei. Agora vamos fazer ele em outra posição. Dessa vez eu quero ele sem sombra. Eu vou fazer ele na posição mais... Deixa eu ver como é que eu consigo fazer isso para ficar legal. Ele é reto assim. Então,
Sombra que tá com uma sombra meio forte ali, eu vou rotacionar um pouco pra ver se eu consigo achar um brilho mais legal. Deixei o brilho vindo da esquerda pra direita, que fica mais interessante. Agora eu vou pegar lá o nosso layout que já tá pronto, que é o chatice aqui, que não é muito legal. Vou lá. Selecionei ele aqui. Load. Opa. Ele perdeu os materiais aqui. Perdeu, né? Chato. Vou mudei, colocar mais aqui, alterar um pouquinho aqui. Rough. Não, feio. Assim, beleza. Você entendeu a ideia? Ficou bom? Bom. Ótimo. For. Pronto. Agora você tem o café da Flambe. Olha que legal. Eu podia passar horas brincando com esse negócio aqui. Achei muito legal. Que daí eu não fiz a sombra ali, né, Flávio? Vou fazer uma sombra, eu vou roubar. Eu vou roubar esse negócio aqui, ó. Cliquei. Olha, assim que eu trabalho, assim, ó, nessa... Às vezes não é bonitinho assim como eu faço nos tutoriais, não. É valendo. Ah, o brilho lá ficou meio zoado lá atrás, mas eu não vou mexer muito nele, não. Deixa assim. No certo era mexer no gradiente aqui, fazer mais legal. Eu fiz meio nas coxas lá e não ficou muito bom, não. Reduz aqui, mais um pouco aqui. E... reduz um pouco isso aqui. E esse, vou deixar ele meio como se estivesse flutuando assim. De lado assim, né? A sombra precisa mais do cuidado. A propósito, eu vou deixar aqui um tutorial que eu falo bastante sobre sombras aqui, como editar. Não é isso que eu tô fazendo agora, porque eu tô na correria. Mas acessa lá esse vídeo que eu dou uns detalhes bem legais sobre sombras, como técnica de como fazer uma sombra um pouquinho mais próxima da realidade para fazer uns resultados assim. Espero que você já tenha curtido o vídeo, porque eu gostei bastante dessa ferramenta, porque eu consigo ver ela ser aplicada em várias formas. Para quem trabalha com interface, para fazer como a gente fez o mockup lá, consigo ver isso para identidade visual, tem uns cartãozinhos, tem camisetas, você pode fazer uns presets e deixar meio que pronto assim. E para embalagem também nem se fala, né? Fazer uma simulação rápida, às vezes só quer... Porque existem várias evoluções da apresentação, né? Às vezes quando tá no começo... Às vezes a gente, ao invés de só mostrar a logo ou a embalagem, né, só no vetor ali ou no Photoshop chapada, se você faz uma coisa rápida disso aqui, já é outra apresentação. Olha só, viu isso aqui como era chapado e como ficou legal só de colocar nesse 3D? Melhora muito a tua apresentação e provavelmente vai converter mais a aprovação dos seus projetos e até para o seu portfólio. Vai ficar bem legal. E se você quiser tutoriais mais assim, mais da parte de design gráfico, eu ficaria bem feliz em mostrar um pouco. Como eu disse, eu gosto da parte da embalagem. A parte de 3D, se você já viu no meu portfólio, dá uma olhadinha lá que 3D é uma parte que eu tô me aplicando bastante, que eu gosto bastante e eu fiquei bem feliz. É uma ferramenta que conseguiu simplificar muito uma coisa que 3D é bem complexa e com resultados bem legais. Então eu espero que tenha gostado e valeu!